E eu vou conversar agora com o tenente da Polícia Rodoviária, Polícia Militar Rodoviária, Marcos Antônio Romancini. O nosso assunto são os ciclistas nas rodovias. Tenente, quais são as principais ocorrências que vocês registram envolvendo ciclistas nas rodovias? São acidentes? Tem morte também? Onde é que está o problema do ciclista na rodovia? Na realidade nós temos aí algumas ocorrências com ciclistas. Não vamos dizer que a maior preocupação nossa é o ciclista. Sim. Em relação ao número de acidentes. Uhum. Mas normalmente quando acontece algum acidente na rodovia envolvendo ciclista, normalmente sempre ele decorre de vítima, quando não vítima fatal. Então por isso a importância, né, nesses acidentes. Agora, por que ele decorre de vítima? Falta respeito por parte dos outros motoristas? É negligência do próprio ciclista? O que acontece nesses casos? Na realidade, às vezes o ciclista ele tem uma visão diferenciada em relação à cidade e à rodovia. A rodovia normalmente, os veículos que ocupam as rodovias, eles andam, vamos dizer assim, em velocidade muito alta. Então quando ocorre o acidente, então sempre resulta vítima. Uhum. Entendeu? Então essa é a nossa preocupação. Que às vezes a pessoa quando vai com a sua bicicleta para a rodovia, às vezes ela entende a mesma coisa que a cidade, vamos dizer. Uhum. Né? E é complicado, porque quando acontece um acidente entre um veículo automotor e uma bicicleta, normalmente sempre gera uma vítima aí. Certo. Agora, quais são os cuidados que os ciclistas devem ter? O que a gente vê é que tem aumentado muito o número de ciclistas circulando pela cidade. Gente, ou para praticar esporte, ou até para se locomover mesmo. Quais são os cuidados, tenente, que eles têm que ter? Na realidade, o ciclista ele tem que sempre... nós não recomendamos que o ciclista venha para a rodovia, devido a essa situação ciclista e veículos automotores. Não há uma legislação que proíbe os ciclistas de circularem pela rodovia, mas é uma orientação de vocês. Sim, não até não para proíbe. Protegê-los. Sim. Sempre tá com roupas claras, verificar o fluxo que ele está andando, sempre prestar atenção. Na rodovia, ele deve sempre andar na contramão e mais próximo do acostamento possível, sempre mais saindo, tentando evitar a pista. Ou seja, isso já é um indicativo, não andar em rodovia sem acostamento. Sim, principalmente, né? É complicada essa situação porque se você for verificar essa situação na cidade, o que recomenda? Você recomenda ao contrário, ou seja, ir a favor do trânsito. Por quê? Porque como a bicicleta está inserida no trânsito e o próprio Código de Trânsito prevê a bicicleta como um veículo de propulsão humana, mais um veículo, ele teria que obedecer todas as normas que os outros veículos eles respeitam, entendeu? Então, só que na condição da rodovia ser uma via rápida, de alta velocidade, então nós recomendamos dessa forma, né? Ir na contramão da via, no fluxo contrário. Isso, no fluxo contrário, para ele verificar o movimento, né? Porque um veículo que ele consiga, às vezes ele não consegue verificar um ciclista dependendo do horário. Então, dependendo da onde que esse veículo está para chegar até essa bicicleta, vamos dizer, é muito rápido. E às vezes ele não consegue ver. Tenente, e há equipamentos de segurança obrigatórios que o ciclista tem que usar? Sim, na realidade a bicicleta ela tem equipamentos obrigatórios previstos pela legislação. E esses equipamentos obrigatórios são o espelho refletivo dianteiro, traseiro e os laterais que colocam na roda. Além também da previsão de ter espelhos, um espelho retrovisor e a campainha. Esses são equipamentos obrigatórios da bicicleta. E quem é flagrado sem esses equipamentos? O que acontece? Essa bicicleta pode ser recolhida ao pátio. Ah, é? Sim. E isso acontece com frequência ou não? Olha, normalmente a gente fazia e recolhia bastante. Mas o que nós verificamos? Nós verificamos aí a situação de tentar conscientizar mais o ciclista. Porque querendo ou não, às vezes o ciclista ele não tem uma condição melhor de ter um veículo automotor. E às vezes ele depende desse veículo para ir até o seu trabalho. Mora longe e depende desse veículo para se locomover. Então nós tentamos aí fazer campanha e nessa campanha, por todos esses equipamentos, a gente tenta doar aí, fazer uma doação para o ciclista desses kits refletivos aí, principalmente no período de vamos dizer assim, que venha ter luz para o anoitecer. Então é muito importante aí o ciclista ser visível.
Certo. Esse kit reflexivo, ele é aquele vermelhinho? É um vermelhinho que coloca na traseira, na dianteira, isso. Para facilitar a visualização do ciclista pelos outros motoristas. É para isso que serve. Sim, porque quando bate a luz nesse equipamento, vamos dizer assim, ele reflete, então tem uma condições maior dele ficar visível na rodovia. Certo. E há mais alguma dica de segurança para o ciclista, principalmente aquele que insiste em utilizar a rodovia? Também tem gente que utiliza a rodovia de bicicleta ou para fazer exercício ou até mesmo para se locomover de casa para o trabalho ou até para a escola, né? Mas tem alguma outra dica que o senhor considera importante? Primeiro, andar na contramão da via, utilizar roupas claras, ter todos esses kits de segurança na bicicleta. Sim. E assim que um ciclista ele tem a necessidade de utilizar a rodovia devido a essas características, ou seja, de alta velocidade dos veículos que utilizam a rodovia, ter o máximo de atenção possível, porque um veículo que está se locomovendo aí 80 a 110 km por hora para chegar a visualizar um ciclista e tentar ter uma reação é muito rápido. Então a atenção maior tem que ser do ciclista. Aí é morte na certa, né, tenente? É por isso que eu falo... Se defrontar com um carro a 120 km por hora é complicado. E o ciclista fica vulnerável, né? É por isso que eu falo da situação de ter atenção e sempre a preocupação nossa nesse tipo de acidente, ou seja, envolvendo uma bicicleta e um veículo automotor por causa disso. Por causa da velocidade do acidente sempre resultando em vítima. Por isso que a gente se preocupa em conscientizar, em tentar explicar a situação que na rodovia você tem que ter muita atenção. Certo. Felizmente, as estatísticas apontam poucos acidentes envolvendo ciclistas nas rodovias. Felizmente, né? Parece que o número é pequeno e também o número de mortes também. Parece que é uma morte por ano ou duas, se eu não me engano. Se bem que a gente não pode considerar esse número baixo, né? Porque 2 mortes são 2 mortes, 2 vidas que se foram. Mas o fato é que o cuidado nunca é demais. Sim, principalmente aqui na região de Araçatuba, como a nossa companhia envolve não só Araçatuba, mas região de Penápolis e de Andradina também, constantemente aí a gente faz campanha, a gente sempre está fiscalizando, tentando alertar o ciclista dessa problemática que existe na nossa região. Tenente, esses kits reflexivos vocês têm lá na polícia, na base da Polícia Militar para entregar ou não? Isso é eventualmente que vocês arrecadam e que vocês distribuem? Na realidade, quando nós fazemos essa campanha, a gente tem a colaboração aí da concessionária, da Via Rondon, e a gente faz parcerias para que a gente venha distribuir esse kit gratuitamente. Então são campanhas pontuais, vocês não ficam com esses kits lá para distribuir durante o ano? Não, nós não ficamos, nós utilizamos aí a campanha para fazer essa até a instalação desses kits. E tem previsão de quando vai ser a próxima? Normalmente nós fazemos aí entre agosto, setembro, outubro, depende muito da parte da estatística, da verificação, porque nós não fazemos só a campanha em relação a ciclista, mas a gente também faz campanha de motociclista, em relação ao motorista profissional, então nós temos uma gama de fiscalização e de conscientização dos motoristas, assim dizendo. Para públicos diferentes. Sim. Tenente, em relação ao capacete, o ciclista também tem que usar capacete, né? Na realidade, o ciclista, apesar de não estar em relação ao equipamento obrigatório, mas principalmente aí o capacete para quem pela realmente... segurança dele. Sim. E até as luvinhas também, porque se cair vai machucar bastante a mão, né? Ralando no asfalto. Aí além de ralar também tem a questão que o pessoal utiliza em relação ao guidão por causa de calo, né? Quem pratica realmente o esporte, então tem equipamentos para mais para se prevenir. Certo. Agora, quando vocês se deparam com um ciclista na rodovia, vocês costumam pará-lo, dar orientações? O que vocês fazem nesses casos? Na realidade, a gente tenta parar, verificar a situação e tentar auxiliar ele de alguma forma. Ou, às vezes, orientando ele em relação ao trânsito, ou até verificando a situação no local em relação àquele trânsito, né? Tá certo, então, Tenente.